Agora, aqui, eu vou iniciar minha próxima carreira. Vou marcar aqui meu ponto e a gente vai fazer 4 carreiras de ponto sobre ponto, tá? Então, sem nenhum aumento, sem nenhuma diminuição. Vamos fazer 4 carreirinhas. Vou fazer aqui e já venho dar continuidade com vocês. Então, fiz aqui as 4 carreiras. Agora, a gente vai fazer uma carreira com diminuições. Então, vou fazer aqui meu primeiro ponto. Vou colocar o marcador. Vou fazer 5 pontos. Então, fiz 1, 2, 3, 4, 5. Virar aqui. Vou fazer minha primeira diminuição. Vou fazer mais 5 pontos. 1, 2, 3, 4, 5 e uma diminuição. Opa. Um, 2, 3, 4, 5, uma diminuição. Um, 2, 4 e 5 e finalizo com uma diminuição. Então, ao final dessa carreira, nós vamos ter 24 pontos, né? E tá ficando assim o nosso corpinho. Agora, nós vamos fazer mais 2 carreiras de ponto sobre ponto. Então, vou fazer aqui meu primeiro pontinho, vou marcá-lo. E vou seguir fazendo ponto sobre ponto por 2 carreiras. Então, vou fazer as minhas aqui e já venho mostrar. Cheguei aqui ao final das 2 carreiras. Tirar aqui meu marcador. E aí, vamos para a nossa próxima carreira. Agora, a gente vai fazer uma diminuição de cada lado aqui para fazer a cintura da nossa bonequinha. Então, aqui. Então, 1, 2, 3, puxei um fio aqui. 4, 5, 6 e agora uma diminuição. Agora, vamos seguindo fazendo ponto sobre ponto até lá do outro lado. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Tá bem aqui na lateralzinha. Vamos fazer mais uma diminuição. E finalizamos com ponto sobre ponto. 1, 2, 3 e 4. Então, tá assim a nossa bonequinha.
certo? Então, a nossa próxima carreira, ponto sobre ponto. Então, vou fazer aqui a carreira e já venho dar continuidade com vocês. Cheguei aqui ao final da minha carreira, o que que eu vou fazer? Eu vou encher aqui até as perninhas, porque senão depois fica mais difícil de conseguir encher, tá? Então, eu vou pegar aqui a minha fibra e já vou começar a encher as perninhas. Então, vou pegar aqui meu super pincel para levar essa fibra lá pra dentro, bem no pezinho. Pra dar aqui o moldezinho do pé. Empurra bem aqui pra pontinha. E colocando de pouquinho em pouquinho. Como a perna é bem estreitinha, né? Então, a gente vai colocando de pouquinho em pouquinho pra não ficar nada de bololô de fibra, né? Aí, com a ajuda do pincel, a gente vai empurrando, posicionando aqui. A mão também aqui ajuda a posicionar a nossa fibra. Então, de pouquinho em pouquinho, a gente vai colocando. Eu vou encher só até as perninhas, tá? Não vou encher aqui a parte do corpo, não. A parte do corpo, depois que eu chegar no pescoço, aí eu encho. Prefiro fazer assim. Se você quiser colocar a estrutura, né, de arame aqui dentro dela, aí é antes de começar a colocar o enchimento que precisa pôr, tá? Me diz aqui nos comentários se vocês querem que eu faça uma com a estrutura de arame, porque aí eu posso trazer um outro modelinho de boneca com esse arame aqui nas perninhas e no corpinho também, tá? Mas aí eu preciso saber se vocês querem esse tipo de vídeo. E também aproveita para deixar o seu like aqui, se inscrever no canal se ainda não é inscrito, que isso ajuda o YouTube a entregar para mais pessoas que querem aprender a fazer amigurumi e crochê, certo? Então, ó, vai moldando aqui para ver se tá tudo certinho a perninha. Então, só mais um pouquinho aqui, e aí eu vou para a outra perninha. Então, pro vídeo não ficar muito longo, eu vou encher a outra perninha aqui e já venho dar continuidade aqui no corpinho, certo? Então, enchi aqui as duas perninhas e agora eu vou fazer o quê? Eu vou fazer mais 4 carreiras de ponto sobre ponto, porque aí eu venho com os bracinhos pra começar a unir os bracinhos ao corpinho. Então, vamos fazer aqui mais 4 carreirinhas de ponto sobre ponto, tá? Então, faz as suas aí, que eu vou fazer as minhas aqui. E a gente vem pra unir os bracinhos ao corpo da nossa boneca. Bora lá. Finalizei aqui as 4 carreiras. Vou começar a minha próxima. E agora, vamos unir os bracinhos. Então, vou fazer aqui meu primeiro ponto. Vou marcar. Então, o bracinho vai ficar bem ali na lateral, né? Então, a gente vai chegar aqui na lateral. Então, ó, fiz 3 pontos. Vou abrir aqui. Então, tem 1, 2, 3. Vou pegar aqui meu bracinho. Na verdade, meu bracinho tem 8 pontos, né? Então, ele vai ficar bem aqui nessa primeira carreira, unido por 8 pontos. Então, eu não coloquei enchimento ainda no braço, tá? Então, vou vir aqui, ó, vou pegar bem aqui no pontinho do braço e no próximo ponto aqui do corpo, puxo bem e faço um ponto baixo pegando os dois. Vou de novo no bracinho, no corpinho. Opa. Fugindo aqui o ponto. E mais um. Mais um ponto aqui, mais um do bracinho. E mais um
do bracinho e mais um do corpinho. Opa. Roscou aqui. Então, tá assim o nosso primeiro bracinho. Agora, a gente vai até lá do outro lado. Então, aqui, ó, tem um ponto aqui. Cuidado para não perder nenhum ponto. Então, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tá? Então, aqui a gente vai começar a colocar o outro bracinho, tá? Então, ó, o que a gente precisa se atentar? O dedinho que a gente fez aqui tem que ficar pro lado de dentro do braço, tá? Não falei isso lá do outro lado, mas se atentem a isso. Que o dedinho tem que ficar pro lado de dentro. Vamos ver aqui, tá certinho, tá certinho. Puxo bem aqui. Então, coloquei no bracinho, no próximo ponto. Puxa bem. Então, vamos unir com 4. Opa. Puxei mais um fio aqui que não deveria. Deixa eu voltar aqui. Vamos fazer igual fizemos do outro lado. Quatro pontos baixos, unindo aqui. Opa, 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 não solta não. Peça pequenininha. Então, fiz 1, 2, 3 e 4. Aqui, na hora de unir os bracinhos, eu contei aqui, mas contem vocês também, porque às vezes a gente anda um pouquinho, né, da forma da gente segurar a agulha, esses pontos eles podem ficar um pouquinho inclinadinho para um lado, para o outro, então sempre vê se ele tá bem certinho aqui, ó, nas laterais do corpinho, tá? Aí agora a gente vai continuar aqui, né, para finalizar a nossa carreira. Deixa eu voltar aqui. Então, se atentem a isso, tá? Pra não acontecer de ficar torto, tá? Então, mais importante do que seguir os pontos aqui que eu tô falando, é ver como que tá o seu ponto, tá? Porque conforme a gente vai crochetando, os pontos, às vezes, eles dão uma inclinadinha. Então, se ele der uma inclinadinha, essa contagem que eu fiz aqui não vai ser a mesma, tá? Agora, a gente vai fazer uma carreira unindo agora esse outra parte do braço. Então, vou marcar aqui meu primeiro ponto. Esse braço aqui eu não vou colocar o arame igual fiz na outra, tá? Vou trabalhar sem o arame. Vou só colocar um enchimento de fibra. Então, venho aqui, ó. Se eu pular esse ponto aqui, ele vai ficar com buraco. Então, coloca um pontinho aqui. E aí, agora, a gente vem aqui pro braço. Então, ó. Faz com calma, porque é uma peça pequenininha. Então, nada de querer correr. Se quiser também fazer os bracinhos e costurar eles depois, sem problemas, tá? Aqui, tudo que eu puder fazer sem costura, eu prefiro. Hoje em dia, já costurei muita peça
Mas hoje em dia, tudo que dá pra fazer sem costurar, eu tô fazendo. Tá? Puxou um ponto aqui? Não puxou, não. Achei que tivesse puxado um fiozinho. Aí. Então, vamos fazer aqui toda a volta. Então, vamos seguir até o final da carreira assim. Pronto, cheguei aqui no final da carreira, coloquei um pouquinho de enchimento, bem pouquinho, em cada um dos bracinhos. E agora, vamos para a nossa próxima carreira. Então, vou fazer aqui meu primeiro ponto. Vou marcá-lo aqui. Vou fazer mais. Fiz um. Eu vou chegar ali no bracinho. Em cima do bracinho, a gente vai fazer diminuições. Então, opa, soltou aqui um fio. Deixa eu voltar. Mais um aqui. E agora, a gente vai fazer diminuições aqui em cima do bracinho. Então, fazer uma. Opa. E mais uma. E uma última aqui. Opa. E aí, agora, vamos até lá no outro bracinho para fazer as diminuições nele também. Tá? Então, bora lá seguir com ponto sobre ponto. Tá gostando dessa videoaula? Conta aí pra mim nos comentários. Isso é importante, ter um feedback para saber o que vocês querem que eu traga aqui. Então, também, se vocês quiserem colocar sugestões, serão muito bem-vindas. Vamos diminuir novamente aqui em cima do bracinho. Então, uma, duas, e a terceira diminuição. Tá? Tem percebido desses fios que estão mais tempo guardados? Que eles vão perdendo a torção deles. E aí eles ficam desfiando. Acontece isso com vocês? Ou só comigo que tá acontecendo isso? Vários fios tem acontecido isso. Sei o porquê, o que tá acontecendo com eles. Então, ó, cheguei aqui ao final da minha carreira. Então, tá assim a nossa bonequinha. Então, bem bonitinho. Vamos para a próxima carreira. Vou soltar aqui o meu fio. Vou prender aqui, marcar meu primeiro ponto. Vou fazer a mesma coisa, vou chegando ali na região aqui do ombrinho, vamos fazer diminuições. Então, ó, fazer uma. Deixa eu abrir aqui a peça. Pegou um fiozinho aqui errado. Uma e duas. Vamos até lá o outro lado. E sobre de novo
o braço, né, o ombro, a gente faz mais 2 diminuições. Vai ficando pequenininho para colocar o dedo lá dentro. Aí, cheguei aqui do outro lado, vou fazer uma e 2 diminuições. E bora lá até o final. Vou até o final da carreira agora com ponto sobre ponto. Cheguei aqui ao final de mais uma carreira. Então, tá assim a nossa bonequinha. A minha próxima carreira aqui vai ser uma carreira de 1 ponto e uma diminuição. Então, por toda a nossa carreira. Agora, a gente vai começar a fazer as diminuições aqui para subir o pescoço. Então, 1 ponto e uma diminuição por toda a nossa carreira, né? Então, fiz um pontinho. Opa. Uma diminuição. E vamos seguir assim por toda a carreira. Vou concluir aqui e já vem dar continuidade. Cheguei aqui ao final da carreira, vou colocar mais um pouquinho de enchimento agora aqui no corpinho dela. Não vou colocar, vou colocar até aqui em cima, assim, ó, bem aqui na área aqui do início dos bracinhos, né? Onde seriam as axilas. Porque aí depois eu vou colocar o arame no pescoço pra dar sustentação no pescocinho dela, tá? Então, por isso que eu não vou colocar muito, não. Só vou colocar um pouquinho. Só também pra facilitar depois. Então, acho que vai ser só esse daqui. Que depois o arame vai entrar aqui. Então, acho que vai ser esse pouquinho aqui já é o... Já dá uma estruturazinha aqui. Já me ajuda. Então, ó. É isso. Agora, a próxima carreira vai ser a última carreira aqui de diminuição. Tirar ele aqui. Vou marcar aqui, vou fazer 2 pontos e uma diminuição. Então, vou marcar meu primeiro ponto. Faço uma diminuição. Essa tá bem pequenininha, então tem que fazer com calma. E vou seguir assim por toda a carreira. 2 pontos e uma diminuição. Cheguei aqui ao final da minha carreira. Agora, nós vamos fazer de 8 a 10 carreiras de ponto sobre ponto, tá? Que vai ser o pescoço da nossa boneca, tá? Então, ponto sobre ponto aqui. Eu vou deixar pra colocar o arame só depois que eu terminar aqui essas carreiras, tá? Porque pra mim me atrapalha ficar com arame aqui no meio. Sei que tem gente que já crocheta, né, com arame aqui espetado, mas pra mim me incomoda muito. Então, eu prefiro colocar ele ao final, tá? Então, eu vou fazer aqui as minhas carreiras e já venho dar continuidade com vocês. Então, fiz aqui, na verdade, foram 7 carreiras, tá? Não falei que eram de 8 a 10, mas 7 carreiras aqui já vai ser o suficiente, tá? Peguei aqui um arame. Esse arame é um arame galvanizado número 18, tá? Pode ser também o número 16, que ele é um pouquinho mais durinho. Só não pode ser muito mole também, porque aí não vai adiantar. A primeira coisa que eu vou fazer é dobrar essas pontinhas aqui dele, dos dois lados. Eu tô fazendo ele duplo, pra ele ficar bem resistente, tá? Então, ó, dobrei dos dois lados e agora eu vou dobrar aqui ao meio. Pode apertar bem aqui em cima. Então, apertei bem. Se quiser também, pode até passar uma fita crepe em volta dele, tá? Mas eu não vou passar, não. Eu vou só colocar aqui, ó.
Tá vendo que ficou um pouquinho aqui sobrando? Isso porque eu medi, né? Medi e ainda ficou sobrando. Então, eu não quero que fique sobrando esse pedaço. Então, eu vou vir aqui e vou fazer o seguinte. Eu vou dobrar esse pedaço aqui. Eu quero que fique tudo aqui dentro. Pra não correr o risco de sair essa peça aqui. Aqui a gente vai fechar com o anel mágico, então tudo bem. Aqui ele vai ficar justinho, tá? Vou colocar um pouquinho mais de enchimento aqui, porque ainda tá molinho, né, o corpinho. Mas aí agora como eu já coloquei o arame, aí eu consigo ir colocando aqui ao redor desse arame, tá? Não tem problema que o arame sobe um pouquinho, depois a gente vai ajustando ele, tá? Então, aqui a gente vai colocar agora de todos os lados do arame, para que ele não fique... ele tem que ficar envolvido, né, por toda a fibra. Eu não quero que ele fique na parede aqui do corpo, né, da trama, tá? Esse arame, ele não enferruja, tá? Então, por isso é que a gente usa ele. Outro tipo de arame pode enferrujar e aí estraga a peça. Então... o que a gente recomenda é o arame galvanizado. Se quiser também, pode envolver o arame. Eu falei da fita crepe, mas também tem, como chama? É um caninho, que é tipo um caninho de nível, que a gente pode usar também para envolver o arame, tá? É uma boa também. Nesse caso, usaria ele único, não precisaria usar ele duplo. Eu não quis usar aqui porque é uma peça tão pequenininha. E o arame aqui pra mim tava mais fácil do que esse outro material. Eu tenho um trabalhinho aqui pra pegar. E como era só aqui, quando eu vou fazer ela articulada inteirinha, colocar nas perninhas, nos bracinhos, aí eu uso esse outro material. Então, ó, vou colocando dos dois lados. Faltando um pouquinho aqui no ombro. Então, a gente vai analisando aqui aonde que tá faltando o enchimento e vamos colocando. Ó, aqui já tá mais cheinho que aqui, então vamos colocar desse lado aqui. Aqui é um trabalho de paciência, né? Não dá pra fazer esse tipo de trabalho com pressa, porque senão pode ficar... não ficar tão bonitinho, né? Então, tem que ir com calma aqui, vendo aonde precisa colocar mais fibra, colocar de pouquinho. Se a gente colocar muito também, ela pode deformar a peça. Então, aqui tem que ir aos pouquinhos, tá? E também colocar o suficiente para deixar a peça firme, mas não deformar também, abrir pontos. Então, vamos de pouquinho em pouquinho, a gente vai completando aqui o enchimento dela. Também não vou colocar muito enchimento aqui, senão o braço vai ficar assim. E isso eu não quero, tá? Ó, ele já tá aqui do lado do corpinho, né? Então, vou colocar agora aqui no pescoço. Dos dois lados aqui do arame, envolvendo todo o meu arame. Então, vou colocar de um lado, viro e coloco do outro também. Vou colocar aqui do outro lado também. Coloquei muito aqui, vou ter que tirar um pouquinho. Porque tava embolando ali, tava fazendo... ia deixar um volume esquisito. Então, ó. Então, aqui já deu. Vou pegar outra cabeça aqui pra testar, ó. Tá? Essa cabeça aqui, ela vai ficar... a gente vai costurar ela aqui, tá? Ela não fica solta assim, não, tá? A gente vai costurar, mas, ó, já tá firminha a cabeça, tá? A gente tem que fazer... a cabeça, se ela não tá firme, ela cai assim, tá? Aqui, como ainda vai... a gente vai
como se diz? Costurar, né? Prender a cabeça para que ela só faça esse movimento aqui. Então, ó, tá firminho aqui no corpinho, tá? A câmera tá por cima, mas dá pra ver que ó, tá firminha, tá? Então, eu vou cortar aqui, deixando um pedaço pra fazer o fechamento do anel mágico. Então, passa essa fibra lá pra dentro. Eu vou fechar aqui um pouquinho, eu acho que dá até pra colocar mais um pouquinho, mas vamos começar a fechar primeiro, pra gente analisar isso.